Olá! Chegamos ao dia 34 do nosso plano de leitura anual da Bíblia. E hoje a gente vai mergulhar em três histórias que, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra. Pensa só, uma crise de fome, um túmulo que foi encontrado vazio e um cântico bem antigo de louvor. O que será que conecta passagens tão diferentes assim? Bom, é isso que a gente vai descobrir junto hoje. Essa é a pergunta-chave que vai guiar nossa reflexão. Conforme a gente for entrando em Gênesis 43, Lucas 24 e também no Salmo 34, vamos começar a enxergar um fio invisível que, no fundo, costura todas essas narrativas. O que une tudo isso é uma jornada e tanto, viu? A gente começa no meio da confusão, do medo humano mesmo, mas essa trilha vai nos levar a um destino de promessa e de esperança divina. Vamos seguir esse caminho juntos. Nossa primeira parada nos leva lá para Gênesis, num cenário que, olha, é bem desolador. A fome é descrita como rigorosa. É uma força que não dá trégua, que está consumindo a terra e, junto com ela, a esperança da família de Jacó. A única saída? Voltar para o Egito, um lugar que, para eles, era sinônimo de trauma, de medo. E é aqui que a gente sente o peso da responsabilidade, né? Judá faz uma promessa que praticamente acorrenta o destino dele ao do irmão. A tensão é enorme, dá para sentir. Para o velho Jacó, entregar seu filho mais novo, Benjamim, era um risco quase insuportável. A perplexidade aqui é profunda. Como é que se sobrevive sem arriscar absolutamente tudo que ainda resta? Agora, a gente dá um salto no tempo e vai para aquela manhã de domingo em Lucas 24. O clima aqui é de luto pesado. As mulheres chegam para cumprir um ritual fúnebre, sabe? Trazendo especiarias para o corpo de Jesus. Mas o que elas encontram é algo totalmente inesperado. A pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio. O luto, de repente, vira uma confusão gigantesca. E então aparecem dois anjos que fazem uma pergunta que vira o mundo delas de cabeça para baixo. É um convite para tirar as lentes da morte, da perda, e começar a enxergar uma realidade completamente nova. Uma realidade, aliás, que o próprio Jesus já tinha prometido que aconteceria. Então tá, como é que a gente entende esses momentos de crise, de confusão total? É aqui que entra a nossa terceira leitura. O Salmo 34 não é só mais uma história. Ele funciona como uma lente, sabe? Uma lente através da qual a gente pode reinterpretar tanto a angústia lá de Gênesis quanto a perplexidade de Lucas. O Salmo 34 nos oferece uma perspectiva totalmente nova. Ele fala de um Deus que livra, um Deus que ouve, que chega perto de quem está sofrendo, que salva. E isso não são só ideias abstratas, não. São afirmações sobre quem Deus é bem no meio da crise. É quase um convite direto que o Salmo faz. Provem e vejam que o Senhor é bom. Ok? Com essas promessas do Salmo em mente, vamos voltar para aquelas nossas duas histórias. Vamos ver agora como essa lente da promessa de Deus transforma a nossa percepção da perplexidade humana. E aqui a gente vê a transformação acontecer na prática. A fome e o medo lá de Gênesis se resolvem num reencontro e numa provisão superabundante. Já o túmulo vazio e a incredulidade em Lucas são preenchidos pela lembrança das palavras de Jesus e pela realidade da ressurreição. A perplexidade do começo se torna, na verdade, o palco perfeito para a revelação da promessa. A jornada que começou com tanto medo termina de um jeito que ninguém poderia imaginar. Os irmãos que estavam com medo de virar escravos agora estão num banquete na casa de José. A Bíblia diz que eles se olham perplexos, sem entender nada do que está acontecendo. Mas o plano de Deus já estava em ação, transformando todo aquele medo em festa. E da mesma forma, em Lucas, a confusão no túmulo não é o fim da história. Pelo contrário, quando as mulheres se lembram do que Jesus tinha dito, a perplexidade vira clareza, vira propósito. Elas deixam de ser pessoas de luto para se tornarem as primeiras a proclamar a maior notícia de toda a história. E a grande conexão entre tudo isso é esta. O plano de Deus, muitas vezes, floresce justamente no terreiro da nossa confusão. A fome, o medo, a morte, tudo isso parece o fim do caminho, né? Mas, na verdade, é o cenário onde a provisão, o reencontro e a vida eterna se revelam de forma poderosa. Se essa reflexão de hoje ajudou a gente a enxergar novas conexões na palavra, que tal deixar uma curtida e seguir Opinião BR? Assim, continuamos juntos nessa jornada diária de descobertas.
E para fechar, fica uma reflexão para a gente levar. Olhando para a nossa própria vida, onde é que a confusão e a incerteza parecem estar no comando? Talvez, assim como nas leituras de hoje, seja exatamente nesse lugar que uma promessa de Deus está esperando para ser descoberta. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.